Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. A cantora Ana Areias se apresenta nesta sexta-feira no Café Liberal, bairro do Recife Antigo, a partir das 9h30 da noite. O show conta com a participação dos músicos Guga Fonseca e Thiago Hadi e marca o lançamento do segundo single da cantora, intitulado Nada a Ver. Ingressos à venda na hora e local do evento. Nesta sexta, o Mirante Capibaribe, localizado no bairro da Várzea, recebe show do Coco dos Capoeira e do Mestre Pop a partir das 10 da noite. O evento promete uma mistura de sambada e música popular brasileira para animar o público. Ingressos à venda na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária FM. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, as políticas de convivência com o semiárido, como são chamadas, surgem para reunir diversas experiências que buscaram acabar com a chamada indústria da seca, gerando autonomia, capacidade de produção e reprodução dos modos de vida em ambientes castigados por um clima árido. A ideia de conviver com o semiárido reinventa as possibilidades da vida nos interiores do Nordeste e parte da relação com a água, estimulando o estoque e construção de tecnologias sociais para garantir o direito à água onde ela é tão difícil. Essas políticas mudaram a vida de milhares de famílias e tiveram seu auge com os programas de cisternas, mas hoje, sob o governo Jair Bolsonaro, não há certeza sobre a continuidade desse processo. A melhoria da qualidade de vida com a adoção da convivência com o semiárido se comprovou, por exemplo, com o IDH da região, que cresceu 67,83% de 91 a 2010, quando no resto do país a evolução foi de 50%. Também a mortalidade infantil era de 113 bebês mortos a cada 1.000 no último ano da ditadura militar. E em 1984, hoje, em 2015, né, o último dado que a gente tem, esse número caiu para 17,5 óbitos. Ou, num exemplo ainda mais fácil de se entender, as multiplicações das feiras agroecológicas pelo interior dos estados da região Nordeste. Desde o governo Temer, tudo isso está em risco. Os cortes de 3 bilhões do Bolsa Família afetaram diretamente a região, bem como a redução de 84% dos recursos para a segurança alimentar e nutricional. O governo Bolsonaro permanece em silêncio em relação à política de construção de cisternas, mas as declarações públicas do presidente e dos seus ministros sugerem que os integrantes nada sabem sobre o tema, insistindo na ideia de importar tecnologias de irrigação de Israel, por exemplo, e na ampliação de cursos de agronomia para o Nordeste, como se isso fosse dar conta do contexto que a gente tem. Então, Fora da Curva de hoje quer saber o que é que ameaça as políticas de convivência com o semiárido. Para debater sobre o tema, hoje a gente está aqui com Alexandre Pires, coordenador-geral da ASA Brasil, e da articulação a ASA Brasil, que é a articulação do semiárido brasileiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Débora. A gente está contando também com a presença de Jane Santos, coordenadora técnica do Unicef, para os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte, né, desde 2014. E o Unicef também monitora os indicadores sociais nesses municípios e ela tem muito para contribuir com a gente também. Obrigada pela presença, Jane. Muito obrigada pela participação. Bom dia, Débora, Inácio, ouvintes. E eu também estou louca para ouvir o professor Duval e curtir muito aqui meu colega de bancada, o Alexandre. Muito bem. A gente está também com a participação de Inácio França, jornalista da Marco Zero Conteúdo, para ajudar a gente nesse debate. Bom dia, Débora. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jane. Bom dia, ouvintes do Fora da Curva. Vamos embora. Vamos embora. E aí, na semana passada, né, para quem não ficou sabendo ainda, no dia 24,
foi criada uma frente parlamentar em defesa da convivência com o semiárido. Essa frente teve adesão de 221 parlamentares, inclusive alguns parlamentares do PSL, que é o partido do Bolsonaro. E a gente queria entender, Alexandre, com o Jane também, quais são os principais objetivos da criação dessa frente, né? E que avaliação política vocês fazem desse cenário na Câmara Federal para defender essas políticas tão importantes para o semiárido, para as famílias que estão no Nordeste brasileiro. Então, Débora, eu acho que a pergunta do programa de hoje, né? O que ameaça as políticas de convivência com o semiárido, ela é muito provocadora da gente encontrar, na verdade, um conjunto de respostas. E uma das que eu fiquei matutando na hora que a gente estava conversando um pouco sobre a ideia do programa é a falta de conhecimento da gestão, dos gestores públicos, dos parlamentares sobre o semiárido. E as potencialidades do semiárido é uma das principais ameaças que a gente tem para essa região. A Frente Parlamentar em Defesa da Convivência com o Semiárido, ela tem um objetivo exatamente de tentar ajudar os parlamentares, a Câmara Federal, a conhecer mais sobre esse semiárido, né? Ter um pouco mais de conhecimento sobre essa região, considerando que é uma região com uma diversidade de sujeitos, uma pluralidade de ambientes e de potencialidades que muitas vezes tenta se colocar o semiárido como se fosse uma coisa muito homogênea, muito uniforme. E o que pautou a gente durante muitos anos e décadas, eu diria assim, foi exatamente essa ideia da indústria da seca, né? De pensar a lógica do desenvolvimento como algo de combater o fator climático. A Frente Parlamentar, ela tem centrado na construção que nós fomos fazendo, a ASA, junto com os movimentos sociais, MST, CONTAG, a CNBB, a Caritas brasileira, foi exatamente de pensar que nós precisamos deixar esse tema do semiárido, da convivência com o semiárido, na pauta política do país. Retirando um pouco desse foco de ideia de solução única para o semiárido, como está se colocando a ideia da dessalinização como uma única saída e como algo que vai solucionar todos os problemas do Nordeste ou do semiárido. E estamos entrando em duas frentes dentro da frente parlamentar. A primeira é discutir o orçamento público da União, ou seja, nós estamos numa empreitada junto aos parlamentares que estão na coordenação da frente e com os movimentos sociais, que é de apontar quais são as demandas que a gente tem para esse ciclo orçamentário 2020 e 2023, que é o programa Plano Plurianual que vai ser construído agora. E nós temos dados muito concretos de valores e números que precisam estar no orçamento nos próximos anos. E para isso a gente precisa sensibilizar a Câmara e o Senado para que os parlamentares estejam atentos a isso. E a segunda frente é a gente pensar num processo de construção de uma política nacional de convivência com o semiárido. Mesmo que isso pareça contraditório no momento em que um monte de política está sendo jogado fora, né? Está sendo jogado fora no sentido, ou desconstruída numa perspectiva de desidratar, né? Ou seja, é só não jogar recurso na política que ela se acaba. Mas a gente entende que isso ainda é uma luta importante para nós. Então a frente vai nesses dois campos. E a Unicef também está participando, né, dessa mobilização em torno da criação da frente. Mas, Jane, queria que você pudesse explicar para quem está ouvindo, para a gente também, o que é que a Unicef, né, tem a ver, como é que ela se envolve com a questão do semiárido, para as políticas do semiárido, por que se envolver também e participar ativamente dessa mobilização nacional em defesa dessas políticas? Pois é, eu vou reforçar inicialmente a importância da frente, né, porque ela tem um papel muito didático, né, no sentido de prover para esses parlamentares, né, o conhecimento de que o semiárido brasileiro ele tem os meios, né, os seus próprios meios, para prover o seu desenvolvimento, a partir de sua realidade local e a partir do que já foi experienciado com sucesso. Então, assim, buscar novas possibilidades quando o que já vem acontecendo e se firmando e se consolidando está dando certo. A exemplo, por exemplo, do programa 1 Milhão de Cisternas, é perder, né, um rumo que vem no caminho certo. Então, a gente está firme também, a gente se coloca completamente à disposição, né, com a nossa equipe, a partir de Brasília, com
nossa área parlamentar, vamos dizer assim, de ação direta junto ao parlamento, para reforçar essa frente. Eu acho que a gente está num momento que precisa induzir muito, né, trazer muito fortemente essa questão do parlamento, né, para o entendimento da importância dessas políticas na região. E o Unicef está presente onde a vulnerabilidade está presente. Então, eu acho que coincidindo com os 20 anos da ASA, a gente tem também uma história de 20 anos com o selo Unicef, que é uma ação que a gente começou a tocar no Ceará há 20 anos atrás e que, paralelamente, a gente também fazia esteve muito perto da articulação do semiárido, né, ainda nos seus primórdios, vamos dizer assim, para pensar numa grande mobilização da sociedade civil e juntar especialistas para pensarem as soluções que barrassem essa cultura, né, esse conceito de que a indústria da seca é que poderia resolver a questão, as questões principalmente climáticas, porque o foco era muito na questão climática no semiárido, né? E, a partir daí, a gente resolveu fazer um trabalho muito forte e desenvolvemos a iniciativa Selo Unicef, Município Aprovado, que tem como objetivo monitorar, né, os indicadores, o desempenho, o avanço municipal em relação a indicadores na área de saúde, proteção, assistência social e, associado a isso, induzir, né, a qualificação das políticas públicas e que o município cumpra bem sua responsabilidade social, sua responsabilidade constitucional, né, conforme os preceitos da Constituição Federal, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção dos Direitos da Criança, que é a nossa Carta Maior. E a gente tem no mandato também um outro ponto que precisa ser muito ressaltado. Nós somos não guardiões, porque isso é todo um conjunto da sociedade, mas nós temos o mandato de defender, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável. E o 6º ponto, ele diz respeito exatamente à questão da água e saneamento, né, como direito humano, né? Então, a gente está tratando aqui de um direito humano que precisa ser garantido, né, e que, se ele não for garantido, tem uma série de implicações. E, se ele for garantido, outros direitos fundamentais se associam, né, para a conquista. Então, esse é o boom, né, e a gente hoje trabalha com 1.280 municípios, né, no semiárido, que, exceto o Maranhão, que entrou na Amazônia Legal, mas indo até o Vale do Jequitinhonha, né, durante edições de 4 em 4 anos, e nessas edições a gente faz esse monitoramento presencial, inclusive, com encontros sistemáticos. Estamos agora indo para um boom aí de atividades, com 34 polos de capacitação em 693 municípios desses 5 estados, mas no semiárido são 1.280, e a gente tem esse contato, e nesse contato o que a gente tem trazido também como pauta importante é, primeiro, a convivência com o semiárido, que precisa ser trabalhada nessa perspectiva de aproveitar as oportunidades, os potenciais locais, e o outro é evidenciar os desafios e nos colocar à disposição com ferramentas para a solução dos grandes problemas, dos grandes desafios da região. Jane, antes de começar, estava dizendo que fica nervosa quando vai falar ao vivo. Imagina se não ficasse. Eu sou nervosa. Ela pediu para eu perguntar mais a Alexandre, mas eu vou traí-la e vou perguntar para ela. Ô, Jane, nesse processo, assim, nós trabalhamos juntos lá no Unicef, e eu sei que desde o início dos anos 2000, o Unicef, por conta do selo Unicef e de outras iniciativas, monitora os indicadores sociais de saúde, educação e de proteção social do semiárido. Nesse monitoramento, nesse acompanhamento, o que mudou desde o início dos anos 2000, quando o programa O Milhão de Cisternas estava começando, para hoje, quase 2 décadas depois, nesse processo de vocês? Se o foco for global, eu digo que os avanços foram expressivos, né? Não tem como negar avanços importantes nas duas últimas décadas, né? Então, nós saímos daquela mortalidade infantil, por exemplo, de mais de 100 crianças morrendo para cada mil nascidas vivas, para hoje a gente ter em torno de 13, né, 13,5 para 1.000 nascidas vivas. Então, eu acho que é uma realidade que a gente precisa expressar e comemorar. Mas ainda existem desafios muito importantes. E aí eu queria focar na questão da água e saneamento, porque eu acho que é muito o que está sendo visto aqui. Então, a gente tem hoje uma realidade num país continental e numa região que a gente tem 27 milhões de habitantes, né? E que temos quase 11 milhões de crianças e adolescentes.
a gente ainda tem crianças morrendo por doenças provocadas por veiculação hídrica, que são as doenças provocadas pela qualidade da água, pelo acesso à água, né? E aí você tem ainda os casos de mortes. Agora eu estou com os dados aqui de 2017, crianças que morrem por lombriga ascaris, né? Então, assim, isso é uma coisa muito forte. E as crianças, por exemplo, que ficam mais vulneráveis na faixa de 0 a 5 anos, elas... existe um registro importante, quase 70% dos casos são das disenterias, das diarreias, né? E isso completamente vinculado à questão da água e saneamento. Então, isso mostra que a gente ainda tem, não é um resíduo. Até porque, quando a gente pensa em resíduo em país continental, a gente sabe que o número ainda é grande. E quando a gente pensa, por exemplo, que esses que morrem são os que estão mais excluídos das políticas, né? São os que têm, quando têm acesso às políticas, não têm acesso a políticas ainda de qualidade. E que também são minorias. Por exemplo, hoje a gente tem a fragilidade, por exemplo, a maioria das crianças que morrem são indígenas, são negras. Tem os quilombolas também, que aí a gente sabe que o semiárido dele domina, né? A maior população de quilombolas do Brasil está no semiárido. Então, essas populações mais vulneráveis são as expostas. Então, elas têm nome, têm cara, têm cor, têm geografia, moram em área rural, a questão do acesso às políticas. E aí a gente vê isso como um desafio muito importante. Eu tenho aqui um dado, por exemplo, caiu a mortalidade infantil, ótimo. Nós temos escolas, hoje no censo escolar, em 2015, do Ministério da Educação, que a gente tem ainda quase 9% das escolas da região que não tem acesso à água. Isso para a nossa região aqui, Recife, mas ainda existe isso? Existe, né? Existe, por exemplo, dessas escolas, em 2015, quase 1.300 escolas que funcionavam sem banheiro. Banheiro, não era nem o banheiro, que era o banheiro para menino e para menina, mas sem banheiro. E 80% dessas escolas não tem saneamento adequado, né? E isso aí implica numa condição, entendeu? Muito perversa, né? Para garantir essa criança na escola também. E a educação é isso. E a educação é o ambiente escolar, um refeitório adequado, o armazenamento, a manipulação da merenda, isso tudo tem a ver. Então, a escola tem que ter água de qualidade, banheiro, cozinha, né? Então, assim, são coisas que hoje, apesar de todos esses avanços, elas estão ainda na ordem do dia, e o olhar que o político tem que fazer, que os gestores têm que fazer é muito forte. E aí a gente não pode sofrer nenhuma solução de continuidade, porque estamos avançando. Mas se retroceder, a resposta vai se dar nos indicadores de uma forma absolutamente perigosa. Alexandre, esses desafios que Jane coloca, né, que são conhecidos também, mas como é que a ASA, né, a Articulação do Semiárido Brasileiro, enxerga o que é que pode ser feito para vencer justamente eles, e que outros desafios talvez vocês também visualizam, enxergam, né, no semiárido hoje? Então, eu acho que tem um elemento daquilo que a Jane contribui com a gente nesse debate, que eu acho que a gente começou no Brasil a construir uma cultura de direitos, né? Uma cultura onde as pessoas conseguiam se perceber como sujeito de direito e lutar por esses direitos. E eu acho que o acesso à água como um bem fundamental e que compromete, entre outros, se não tem esse direito assegurado, compromete outras perspectivas, como é o que a Jane colocava para a gente. E aí eu quero chamar a atenção de uma que é muito importante para nós, que é a questão do acesso ao alimento, que é a questão da segurança alimentar. Ou seja, quando em 2003 o CONSE é reinstalado e que traz para dentro do CONSE a pauta da água como uma pauta fundamental e como direito fundamental da população em geral, mas com esse recorte específico do semiárido, entendendo que era uma população que não tinha esse direito assegurado do ponto de vista das políticas e das ações. O CONSE traz também um conceito extremamente importante, que é o conceito da água como alimento, como um bem fundamental para garantir a segurança alimentar. E aí, para nós, o que nós temos nos preocupado muito no âmbito da ASA é refletir o quanto a desconstrução das políticas e a não continuidade do que a gente vem construindo de políticas de acesso à água no semiárido pode trazer de volta algo que nós chamamos do fantasma da fome. Ou seja, a região semiárida do Brasil sempre esteve nos piores índices de desenvolvimento, e aí Jane traz aqui um pouco do que a gente conseguiu avançar.
Mas o analfabetismo estava aqui, as mortes, a mortalidade infantil, como a Jane trouxe, a fome, a miséria, o desenvolvimento humano estava em xeque. E a gente começou a fazer um processo de mudança com um conjunto de iniciativas. E não é à toa que a gente chegou em 2014 a sair do mapa da fome da ONU, onde se atingiu o menor número histórico do Brasil, que foi de 5 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. E de 2014 para 2017, esse número de extrema pobreza saltou de 5,6 milhões de pessoas para quase 12 milhões de pessoas. Ou seja, é quase um aumento de sei lá... Mais de 100%, mais de 100%, 120%, né? 130%. Quase... Então, isso nos assusta, porque pensar que nós vamos figurar o Nordeste, o semiárido vai figurar novamente nas páginas dos jornais como o povo que passa fome, que precisa da ajuda do Sul. Não é essa a perspectiva que a gente trabalha. E a perspectiva que a gente trabalha é nessa perspectiva do que a Jane, e que é muito bom escutar isso, não é à toa que a ASA tem esse afinamento com o Unicef e uma longa história de parceria, que nós entendemos que as soluções elas estão aqui e elas estão na mão, na cabeça e no coração das pessoas que vivem no semiárido, de pesquisadores, de professores, de movimentos sociais, das ONGs, dos agricultores e agricultoras, que resistem e que constroem as formas de convivência com essa região do ponto de vista histórico. Então, para nós, certamente, esse tema da fome, ele é algo que nos assusta, que nos preocupa do ponto de vista... Até porque é importante dizer que a própria Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ela é uma política que está em xeque com a extinção do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Exatamente. E que para nós hoje, talvez aí como algo para a gente explorar também nessa conversa, o grande espaço de interlocução entre sociedade civil e Estado era o CONSEA, para pensar as políticas de convivência com o semiárido e de acesso à água. Esse espaço não existe mais. Foi extinto pela medida provisória 871 de 1º de janeiro de 2019, pelo atual governo. E até hoje a gente não tem esse espaço de diálogo para pensar e colocar essas nossas preocupações. É uma situação complicada. A gente está com a participação também do professor Durval Muniz, que ele é professor de História da UFPE e da UFRN, né, lá do Rio Grande do Norte. Ele é autor do livro A Invenção do Nordeste e é um dos maiores estudiosos do fenômeno da seca. Ele fala um pouco com a gente sobre a importância das políticas de convivência com o semiárido na superação da relação do homem, né, dos homens e das mulheres da região, com a questão da seca, essa tão falada questão climática. Vamos ouvir o professor Durval Muniz agora. Bom dia, professor Durval. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Não, o que nós gostaríamos de saber aqui para o programa Fora da Curva, na sua avaliação, como historiador e como estudioso do fenômeno da seca ao longo da história, como a seca impactava na vida do homem do semiárido, da população do semiárido, antes e depois das políticas de convivência, ou seja, dessas políticas de implantação, de construção de cisternas e de outras tecnologias de convivência com o semiárido. É essa a nossa pergunta para o senhor. O que a tecnologia de convivência com o semiárido traz é mais do que simplesmente uma mudança tecnológica. Na verdade, acontece uma mudança de concepção, uma mudança conceitual, uma mudança de discurso. Porque desde a chamada Grande Seca de 1877 a 79, quando se instaura o que a gente chama de indústria da seca, ou seja, quando as elites desse espaço descobriram a seca como um argumento muito forte para conseguir recursos, investimentos, cargos públicos, instituições no Estado, todo esse tempo todo o discurso girava em torno da ideia de que era possível solucionar a seca. O enunciado, o conceito fundamental era aquele de que a seca se podia resolver. E a cada momento, as elites desse espaço, à medida que ela precisava de alguma coisa, apresentava essa necessidade como solução para a seca. Então, no século XIX, se o interesse é a estrada de ferro, as estradas de ferro são apresentadas como solução para a seca. Se você precisa de substituir a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, os imigrantes iriam resolver, solucionar o problema da seca. Aí o açude, as rodovias, né, e assim sucessivamente, né, até
com a SUDENE a ideia da industrialização. Se você industrializar, desenvolver a região, seria uma forma de solucionar a seca. Aí o grande equívoco disso estava no próprio conceito, no discurso. Seca não se soluciona. É a mesma coisa que se pensar que os povos escandinavos vão solucionar o gelo, né, ou que os esquimós vão solucionar o inverno permanente. O que você tem que fazer é encontrar formas de conviver com um fenômeno que irá, com certeza, se repetir, porque é uma região semiárida, é uma região que está sujeita periodicamente a estiagens. E, portanto, o que tem que se fazer é desenvolver tecnologias, desenvolver formas de vida, desenvolver formas de produção, desenvolver formas de organização social, desenvolver políticas públicas, programas estatais, sociais, né, que permita que as pessoas que vivam no semiárido convivam com esse fenômeno quando ele se efetivar, porque ele vai se efetivar periodicamente. Então, acho que a grande mudança, além, evidentemente, da construção das cisternas, né, além de todas as medidas que foram tomadas, acho que a coisa mais importante é a mudança de concepção. Quer dizer, o presidente Lula foi o primeiro presidente a dizer publicamente que a seca não se soluciona, que a seca se convive com ela, se faz com que o Estado assume, né, as suas funções de construir políticas públicas, construir tecnologias, dotar a região de infraestrutura para enfrentar e conviver com esse fenômeno, né? Já que o que caracteriza o semiárido brasileiro é o fato de ele ser o semiárido mais povoado, mais habitado do planeta. E você tem que, portanto, pensar que essa população que mora no semiárido tem que contar com políticas públicas, tem que contar, né, com providências do Estado, tem que contar com a construção de infraestruturas, né, e, ao mesmo tempo, inclusive o desenvolvimento de tecnologias adaptadas a essa realidade, inclusive tecnologias sociais, né, como o Bolsa Seca, como, né, o Seguro Safra, uma série de tecnologias sociais visando conviver com esse fenômeno da natureza, né, porque a seca é um fenômeno da natureza, né, que vai se repetir periodicamente. O professor Duval, quando o presidente Bolsonaro insiste nessa questão de importar tecnologia de irrigação de Israel para resolver a questão da seca no Nordeste, é um discurso de volta à indústria da seca, não? É uma falácia porque não há tecnologia isolada que vai resolver o problema da seca. É a mesma falácia de que os açudes iriam resolver, de que a construção do estrada de ferro ia resolver. Quer dizer, a seca exige um complexo muito maior de ações do que simplesmente uma tecnologia, até porque nós temos água no semiárido. Não falta no semiárido brasileiro água. Ao contrário de Israel, nós temos muita água acumulada. A questão é justamente a utilização dessa água, a distribuição dessa água, a relação entre monopólio da terra e monopólio da água. Um dos grandes problemas que Bolsonaro jamais irá tocar, até porque representa o interesse dos grandes proprietários de terra, dos ruralistas, dos latifundiários, é uma coisa que ele nunca vai tocar, é na estrutura fundiária, que é um dos grandes problemas da região do semiárido. É a alta concentração não só da propriedade da terra, mas da água. Quer dizer, quando você faz a transposição do São Francisco, qual é o grande problema? É quem vai se apropriar dessa água. A grande questão que se coloca é: essa água vai efetivamente ser democratizada ou vai mais uma vez ser privatizada por um pequeno grupo de proprietários de terra, né? Além de que, claro, a transposição do São Francisco não é, na verdade, para irrigar o semiárido. Isso é uma visão
falaciosa. A transposição do São Francisco é fundamental porque, na verdade, 70% da população do semiárido hoje mora em cidades, e você tem grandes cidades no semiárido que, sem a transposição, ficariam ameaçadas de um colapso total, de falta de abastecimento d'água, como é o caso de cidades como Campina Grande, Juazeiro do Norte, Mossoró, que não são cidades abastecíveis através de carro-pipa. Você não consegue abastecer uma cidade de 400 mil habitantes com carro-pipa. Os gastos que seriam necessários em gasolina, em diárias de motorista, né, seria uma coisa absolutamente assustadora. E do ponto de vista econômico, é muito mais viável você realmente fazer a transposição, que é uma obra comum que acontece em qualquer outro país. A Espanha fez a transposição do Rio Ebro, os Estados Unidos fez a transposição do Mississippi. Quer dizer, todos os países que têm áreas semiáridas, em algum momento fez a transposição de rios, entre outras coisas, para abastecer as populações urbanas que vivem nessas áreas. Ok. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa Fora da Curva, muito obrigado pela sua disponibilidade. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. A gente acabou de ouvir o professor Durval Muniz, ele é professor de História da UFPE e da UFRN no Rio Grande do Norte. Ele falou um pouco sobre solucionar a seca. A gente vai voltar para debater os pontos que o professor Durval levantou, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta com o debate sobre o que é que ameaça as políticas de convivência com o semiárido aqui na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM Agenda Cultural. Nesta quinta vai rolar o baile da Boa Idade a partir das 6 da noite no Clube Bela Vista, localizado no bairro de Água Fria. Os organizadores prometem uma noite regada de música boa para animar o fim de semana. Ingressos à venda na hora e local do evento. O cantor Alceu Valença e a Orquestra Ouro Preto se apresentam nesta quinta-feira no Teatro de Santa Isabel, a partir das 8 da noite. O CD e DVD Valenciana apresentam um recorte na biografia musical do intérprete e chega em Recife com apresentação única. Ingressos à venda na bilheteria do teatro. Universitária FM Agenda Cultural. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. A 17ª Semana Nacional de Museus será realizada entre 13 e 19 de maio com o tema Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições. Além dos museus, instituições culturais de todo o país terão uma programação especial, exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas, shows e muito mais. Confira a programação em www.museus.gov.br. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus e Ministério da Cidadania. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje o Fora da Curva pergunta: o que ameaça as políticas de convivência com o semiárido? Estão aqui conosco para debater sobre o tema Alexandre Pires, coordenador-geral da ASA Brasil, Articulação do Semiárido Brasileiro, e Jane Santos, coordenadora técnica da Unicef,
para os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Também Inácio França aqui com a gente, que vai Vamos lá? voltar ao debate. Vou levantar a bola aqui para Alexandre chutar. Não, quando o professor Durval Muniz fala no final sobre essa coisa da indústria da seca, né? Que eu pergunto a ele se a indústria da seca estaria voltando e tal. Aí eu repasso para você a pergunta. Há risco da indústria da seca voltar? Então, primeiro eu quero fazer um elogio, porque eu acho que a definição e a forma como o professor Durval traz o sentido e significado da indústria da seca para o Estado brasileiro, para os setores econômicos, é muito interessante, né? Ou seja, pensar no processo de industrialização como algo que vai solucionar os problemas da seca, como se existisse algo de uma única solução. E aí, assim, eu acho que respondendo essa tua pergunta, Inácio, se vai voltar, eu acho que esse movimento de querer... Bom, tem um elemento que eu queria só, antes de responder, trazer para uma complementação, vamos dizer assim, para essa definição que o professor Durval faz sobre a indústria da seca. Porque tem um elemento que, inclusive, a Marco Zero Conteúdo produziu uma matéria muito interessante nesse processo eleitoral de 2018, que mostrando a política a partir dos feudos familiares. Eu vou falar feudo aqui como uma expressão que eu consegui encontrar para definir. Mas como grupos familiares vão se perpetuando no poder político do país e assumindo, inclusive, algumas posições ou determinadas estratégias de também assumir uma diversidade de componentes da economia do país e, de posse do poder econômico e do poder político conseguir dar o rumo que se quer em determinadas situações para o nosso país. Essa matéria eu quero chamar a atenção aos ouvintes do Fora da Curva, aqui da Universitária, que acho que vale a pena pesquisar. Eu não lembro agora o título dela, mas como faz um desenho, né, de como grupos familiares vão se perpetuando. E tipo assim, um está num poder, um está no Senado, outro está na Câmara, outro está na Prefeitura, outro está na Câmara de Vereadores do município do interior, da própria capital, outro está na Assembleia Legislativa. Ou seja, sempre tem membros das famílias em alguma posição de decisão política. E isso, do ponto de vista da democracia e do acesso aos espaços políticos, é sempre algo muito limitado. E no interior, né, no semiárido, a gente ainda vê muito isso. Né, prefeitos que colocam suas esposas, ou filhas, ou filhos, ou primas que se perpetuam lá na Câmara de Vereadores, ou são seus sucessores na direção do município. E isso tudo tem um impacto direto naquilo que nós estamos discutindo aqui sobre o que significa essa ideia da indústria da seca, porque, e aí eu acho, respondendo à provocação de Inácio, o que a gente foi construindo ao longo dos últimos anos é essa perspectiva do Estado e garantindo o direito da população a partir também da luta do que a população exige do Estado como algo necessário para suas vidas. Essa fala ou esse caminho que o governo federal vem trazendo e expressando aí nos meios de comunicação de que para resolver o problema do Nordeste, porque nem fala semiárido, mas do Nordeste, que para mim isso já é um ponto de não conhecimento sobre essa realidade, a solução é trazer tecnologia de Israel. E aí eu acho que essa lógica, e aí está centrada essa tecnologia no campo da dessalinização das águas, né, subterrâneas, é um risco e um perigo enorme, e para mim é um dos elementos da volta da indústria da seca. Por quê? Porque os poços, Jane, eles não são poços. Bom, a ideia é dessalinizar as águas dos poços, que são águas salinas que estão no subsolo. Por que é que as águas dos poços estão cada vez mais salinas? Porque nós temos extraído muito essas águas. Nós temos, ao mesmo tempo, também o consumo e o uso dessas águas, elas não têm um regramento, ou seja, se usa de forma desregrada, mas essa água do subsolo ela é uma água limitada. Inclusive porque está sendo cada vez mais limitada, porque nós estamos retirando a vegetação, ou seja, um processo de desmatamento
tem impactado a quantidade dessas águas nos subsolos. Por quê? Porque as águas, quando caem das chuvas, é através das raízes das plantas que se infiltram no subsolo. Então, como nós não temos mais árvore para reabastecer as águas dos subsolos e temos só retirado as águas dos poços, as águas têm ficado cada vez mais salinas. Mas, então, não é todo mundo que tem um poço na porta de casa ou no quintal de casa. Então, essas águas ainda estão concentradas, ou seja, você ainda tem uma concentração de para quem é que serve essas águas. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação que o que é feito com os rejeitos, que é o sal retirado da água. Nós temos várias situações, e uma das situações é no campo experimental de Ibimirim, que é do IPA, aonde um processo de salinização muito forte dos solos tornaram os solos praticamente inviáveis e inférteis para o processo produtivo. Então, pensar na dessalinização, e a ASA não está se colocando aqui como contra a dessalinização. Ela pode ser tratada, pode ser uma forma da gente ter um acesso a uma outra fonte de água, mas não pode ser tratado como a solução para o semiárido, não pode ser tratado como a solução para o direito de acesso à água da população. Uhum. E o risco é que a tecnologia que vem de Israel fique sob o domínio de determinadas empresas no Brasil, tire da mão dos povos que hoje constroem as suas cisternas, que participam do processo de construção, e fique atrelado mais uma vez ao setor industrial, econômico, de quem detém a tecnologia. E ao latifúndio, que o professor Durval trata muito bem. Ou seja, discutir a história do semiárido é discutir água e terra. Uhum. E que certamente são duas questões difíceis de ser tratadas nesse contexto âmbito, agora, né? Jane estava querendo abordar a questão relativa à segurança alimentar? Não, a questão da pobreza. A questão da pobreza. Quando o Alexandre falou do crescimento do contingente da população brasileira, que foi de 5 para 12 milhões em extrema pobreza, Jane fez um sinal de que queria conversar sobre essa questão da pobreza no Brasil a partir de um estudo realizado pelo Unicef bem recente. Exato. Eu acho que nós desenvolvemos uma pesquisa que ela tem um recorte Brasil-Nordeste, não é semiárido, né? Eram os dados disponíveis, trabalhamos com dados oficiais, para trabalhar pobreza numa dimensão mais ampla do que a pobreza por falta de renda, mas uma pobreza multidimensional a partir de várias variáveis, né? É uma coisa assim várias características que foram analisadas. Então, a gente analisou a condição de acesso à educação, informação, proteção, acesso à água, saneamento e moradia, né? E aí a gente encontra alguns dados que chamam muito a atenção, mesmo que reflitam o Nordeste, mas o Nordeste é parte muito expressiva do semiárido, não é? Que colocam claramente a importância da gente ser muito incisivo em relação a preservar o que está sendo feito e fazer cada vez melhor. Porque eu acho que, assim, quando a gente pensa no direito humano, a gente pensa em assegurar disponibilidade e também uma gestão sustentável. Né? E nessa perspectiva, eu acho que o estudo ele traz alguns elementos que chamam muito a atenção. Por exemplo, quando a gente... E nesse recorte que a gente fez desses 6 componentes, nós perguntamos... 0 a 17 anos, né, crianças e adolescentes, que poderiam ser, vamos dizer assim, eles poderiam sofrer, né, uma condição de mais de uma violação de direitos. Então, aqui estamos com 6 direitos observados, mas aí pode sofrer mais de uma violação. E a gente viu o seguinte, que em relação à água e saneamento, que eu estou mais uma vez focando nisso, enquanto que no Brasil... Né, a água, o acesso hoje, crianças de uma forma geral, chegam a 14,3% com violação de direito, de pelo menos esse direito, né, do semiárido é 21,4%. Quando a gente vê saneamento... Pode repetir, Jane? 21,4%. Em comparação a... Em comparação ao Brasil, 14,3%, semiárido 21,4%. 50% a mais. E em relação ao saneamento, 24,8% é a condição do Brasil e 39,4%
é a do semiárido. Mais uma vez, 50% e a aí, mais. a gente vê o seguinte, que no Brasil, quando a gente compõe todas essas violações, enquanto as crianças sofrem uma ou mais violações, no Brasil 49,8%, no Nordeste são 63,5%, né? O Norte 75,1%, o Sudeste e o Sul em torno de 35%, 38%. O que é que chama a atenção? É que ainda por cima o Maranhão, ele foi considerado Amazônia Legal, ele não está. E no Maranhão a gente sente que assim, o Maranhão responde 75,4% de crianças com a violação de um ou mais desses direitos que foram colocados. Então, se o Maranhão tivesse jogado, se tivesse sido colocado no Nordeste, no semiárido, no Nordeste, então esse número ainda se elevaria mais. Então, você tem o Maranhão, Alagoas, com quase 75%, né, de violação de um ou mais direitos dessas crianças. Então, eu acho que assim, a gente precisa ponderar que o momento é muito sensível. Assim, destacar avanços, mas destacar desafios que estão aí muito, muito claramente postos e que a gente precisa realmente ser meio que enfático, né, nessa questão da preservação das políticas que estão dando certo. Porque, assim, quando a gente trabalha no selo Unicef, o que a gente quer, a ênfase maior é justamente redução de desigualdades, né? Então, é um mantra Unicef, né? E eu acho que é um mantra de todos nós, que é a redução de desigualdades. E nessa redução de desigualdades, ela se expressa nesses números de uma forma extremamente preocupante. Então, assim, eu não sei se eu fui muito clara, porque eu acho que quando a gente vai discutir a pobreza multidimensional, o bem-estar das crianças, a gente precisa de um programa inteiro para debulhar, vamos dizer assim. Isso é uma sugestão, pelo que eu estou entendendo. Isso é uma sugestão de pauta, gente. Né? Eu acho que para a gente compreender melhor essa vinculação de direitos, né, e de exclusão social e de uma necessidade que a gente tem cada vez maior de qualificar as políticas, inclusive para quem já tem algum tipo de política. Né? Não retroceder, né? Jane, você falou essa coisa de... né, preservar o que está sendo feito e o que está sendo bem feito, né? Acho que os dados que você trouxe também mais cedo apontaram que com as políticas de convivência com o semiárido, e aí eu queria perguntar a Alexandre e a Jane também, nos diferentes locais em que estão, que políticas foram essas que estavam dando certo, que precisam continuar, e quando é que a gente fala desses fatores, desses atores que ameaçam essas políticas, quem que vocês avaliam que estaria ganhando com essa volta, né? Acho que, por um lado, para o ouvinte também saber o que é que estava dando certo, que a gente precisa falar dela também, além dos outros projetos, que a gente sabe que não vão dar conta necessariamente de tudo, mas o que é que estava dando certo, continua, quais são as políticas, está falando das políticas, mas que políticas são essas? E quem é que ganha com o encerramento, como você disse, né, a desidratação, o desinvestimento dessas políticas? Alexandre, desculpe, eu posso passar a bola para você, mas dizer só um dado aqui, que eu acho muito importante, porque eu acho que você é que é o especialista no tema, não sou eu. Mas vê só, eu queria trazer uns dados do semiárido e de um trabalho que a gente fez com água e saneamento no Unicef, no selo Unicef, só para mostrar o potencial de ação desses gestores, dessas equipes municipais. Eu acho que esse daí é a nossa maior esperança, né? Então, assim, nós fizemos um trabalho muito forte para dar, com foco e disseminar, né, o conceito da educação contextualizada para a convivência com o semiárido. E esse conceito, por exemplo, para você ter uma ideia, na última edição do selo, 500 municípios desenvolveram trabalhos nessa área. Então, assim, eu acho que esse é um dado absolutamente especial, porque, assim, os municípios, eles precisam se apropriar, precisam se movimentar, e eles fazem isso, eles respondem, né? Então, assim, eu acho que quando a gente traz a PEADES do CERTA, né, que é um grande parceiro nosso também, a agroecologia na pauta também dos municípios. Eu acho que isso aí, as respostas deles são muito, muito, muito especiais. Aí pega a bola, porque daqui a pouco eu vou dizer uns dados, os resultados do selo, tá? Mas antes de passar, só explica rapidamente para a gente o que é educação contextualizada. Olha, eu consigo dizer isso de uma forma prática e emocional. Você já imaginou, por exemplo, você organizar um currículo escolar e você estudar matemática, português? Eu não sou especialista em educação, mas você matemática, português, geografia, história, a partir de um canteiro,
onde as crianças estão plantando, fazendo suas hortas, discutindo a sua cultura local, discutindo a forma dela conviver, dela trabalhar a questão da economia sustentável, né, da região. E elas estudarem matemática a partir do que elas estão vivendo. Então, assim, a educação que é focada na realidade da região, né, no dia a dia dessas famílias. Então, é uma educação que ela envolve a comunidade como um todo, né? Faz um trabalho na escola e essas crianças elas vão aprender, por exemplo, matemática nessa organização de materiais que elas estão vivendo e que vão utilizar, inclusive. Né? Então, aquelas hortas nas escolas, eu sou profundamente apaixonada, né? Porque assim, eu vi muita coisa lá em Bimirim, vi muita coisa lá em Glória de Goitá, no Serta, né? E assim, é muito, muito especial. Então, é aquela educação que você não traz de São Paulo, do Rio, você não traz, você vive a realidade plenamente. Pública, né? Então, você estuda tudo. A educação contextualizada seria... Tendo como base o conceito de convivência, o conceito de convivência com o semiárido dentro da educação. Reforçando o conceito de convivência. Reforçando o conceito de convivência. Ou seja, é permitir que as pessoas aprendam a partir das suas realidades. Exatamente. Eu vou contar uma historiazinha bem rapidinho. Eu sei que depois você já emenda para a pergunta de Débora. Muito aqui, mas assim, quando eu fazia quinta série, eu sou ainda do tempo do primeiro grau, segundo grau, mas quando eu fazia quinta série, a gente tinha aula de educação artística. E a professora preparava uns desenhos no quadro, a gente fazia, e depois era para a gente completar os desenhos. E em alguma medida ela fez, em um determinado dia, um barco. Um barco, né? Desenhou um barco no quadro, a gente desenhou lá no nosso caderno de desenho, e a tarefa era: coloque a vela no barco. Uma vela no barco. E vários colegas colocaram uma vela que a gente acende no meio do barco. Com fogo. Com fogo, um foguinho e tal. Cara, lá no sertão não existe barco. A vela. Existe no máximo uma jangada que a gente usa para os rios e no açude maior. No açude. Então, isso é um exemplo para mim sempre muito concreto quando eu vou falar da história de educação contextualizada, ou seja, pensar em perspectivas que estejam de acordo com a realidade das pessoas. Os nossos livros ainda trazem coisas, né, de outras realidades. Bom, mas esse é um outro tema para o Fora da Curva. Eu dei o moto para você. Que é isso. Então, que políticas foram essas que a gente foi construindo ao longo dos últimos anos e que elas foram formatando esse arcabouço de políticas que a gente está aqui perguntando, né? Que ameaças, o que é que acontece com essas ameaças? Assim, quais são o fim dessas políticas, o que é que elas geram? O programa de cisternas talvez seja o exemplo mais concreto, assim, mais visível aos nossos olhos, porque o programa de cisternas ele garantiu recursos do Estado brasileiro para que mais de 1 milhão de pessoas hoje, ou seja, a gente tem mais de 1.200.000 famílias no semiárido com uma cisterna ou 2 cisternas, a de água de produção e água de consumo, na porta de casa, sob a gestão dessas famílias. Então, quem diz o que fazer e como fazer com esta água e quando fazer são elas próprias. Qual era a situação que a gente tinha antes, que é para responder também, Débora, a quem interessa a não continuidade? Porque a gente ainda tem uma demanda de 343 mil, quase 350 mil famílias que não têm água, a primeira cisterna, né, para o consumo humano. Então, é um contingente razoável de famílias que estão dispersas no semiárido e não têm acesso a essa água. Então, se há um rompimento nessa política, como o Jane colocou, que vem dando certo, onde as famílias também contribuem com o trabalho, com o processo de formação e de implementação da tecnologia, nós vamos ter pessoas que vão estar dependendo, que era o que acontecia anterior, em massa, do vereador, do prefeito, que dirigia o carro-pipa para a casa dessa família e depois batia na porta para pedir um voto, porque tinha, no período de seca, garantido a água para aquela família. Ora, para quem não tem o que comer, ter um balde de água em casa é a salvação para a vida. Então, essas famílias ficavam gratas a esses vereadores, a esses prefeitos, para o resto da vida, porque eles salvaram essas famílias de morrerem de fome. Porque tinham um pouco lá de água através do carro-pipa. O que nós temos hoje são as famílias mais autônomas, sob essa gestão. O que é algo extremamente que rompe, né, com essa lógica que também faz parte da indústria da seca.
O seguro-safra do semiárido, seguro-safra da estiagem, na verdade, também foi uma política importante para a nossa região, que considerando que a agricultura e a pecuária desenvolvida na região Nordeste, ela está, assim como em toda a região do país, do mundo, depende do regime climático. Então, se nós temos um período de escassez maior de chuvas, eu vou ter também um rebate nisso na atividade produtiva. E o que era que o seguro estiagem fazia? O agricultor pagava um percentual, a prefeitura outro, o governo do estado outro e o governo federal outro valor, proporcionalmente maior para cada um desses entes federados, e para o agricultor sempre uma parte menor, para que, ao não conseguir fazer a produção por conta das chuvas, o agricultor ou a agricultora receberia um seguro, que é o que acontece com várias outras atividades produtivas. E isso a gente não vê mais, isso está sumindo. A atividade, por exemplo, da assistência técnica e extensão rural, que era algo que estava na Política Nacional de Agroecologia, que a Política de Segurança Alimentar também tocava nela, e nós temos uma Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, é outra perspectiva que vem sumindo do orçamento público, do destino do orçamento público. Por quê? Porque a assistência técnica às famílias agricultoras é um processo de orientação e de ajuda para que as famílias pudessem desenvolver sua atividade produtiva com esses conceitos da convivência, tirando o máximo possível dos riscos, né, de perda da produção e tudo mais. E a própria Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que aí está dentro de um arcabouço mais amplo, né, que é do combate à pobreza e da miséria, onde você tem também o programa Bolsa Família, que era nada mais, nada menos do que existe em vários outros países, embora se tenha tido críticas enormes ao programa, mas é um programa de distribuição de renda. E é uma renda extremamente pequena, gente. Alguém receber 140, 150, no máximo 180 reais por mês, mas que para essas pessoas fazem uma diferença enorme. Impressionante. E o CONSEA fez um trabalho lindíssimo de monitoramento desta política para identificar o impacto do Bolsa Família na segurança alimentar das famílias. Ou seja, por mais críticas que se tenha de desvios de recursos, de famílias que estavam vinculadas ao programa, mas não tinham o direito, porque estavam fora dos critérios, mas isso era um contingente mínimo. Sim. Olhando para o tamanho do que foi o Bolsa Família, você ter um corte assim, radical, que essas famílias vão ficando sem. Quando eu estou dizendo isso, eu quero chamar a atenção do ouvinte e nossa, assim, para essa reflexão, assim, não é que isso fosse resolver o problema. Nós estávamos num curso, sim, num caminho para construir as condições de chegar a uma sociedade, nessa região, sobretudo do semiárido, mais autônoma, mais independente, com mais condições de poder seguir sem o aparato do Estado. Não sem os seus direitos, mas sem um aparato mais direto da assistência do Estado. E isso está sendo interrompido. Para quê? Para que se volte uma dependência do Estado, para que se volte uma dependência do vereador, do prefeito, do deputado, e que isso siga numa lógica do passado que parecia ter sumido, né? Bom, essa é uma leitura que a gente tem feito para buscar interagir sobre isso, né? Mas a esperança existe, a população está mobilizada, e eu queria só colocar alguns resultados do selo de 2013 e 2016. Para vocês terem uma ideia, dos municípios inscritos na edição anterior, 241 municípios, a partir de planos de um diagnóstico local e de planos municipais que assumiram junto à Unicef, 241 fizeram reformas ou construções ligadas ao saneamento ou abastecimento em suas escolas. 2.710 escolas foram reformadas. 500 mil crianças e adolescentes foram impactados. E 491 municípios, como eu já repito, realizaram. Então, isso tudo no semiárido, né? Significa isso no semiárido. Então, isso tudo significa o quê? É aquela coisa da esperança. Os municípios, quando são induzidos, quando eles resolvem realmente fazer o que tem que ser feito, eles fazem muito bem, né? Então, assim, eu não sei se a gente já está quase terminando, mas a mensagem que eu deixaria é o seguinte, é que a questão da água e saneamento, ela tem um impacto
muito, muito, muito grande no aprendizado e no bem-estar dos alunos, né? E é a partir desse acesso que precisa ser garantido e com qualidade que outros direitos fundamentais são assegurados, né? Principalmente a questão da saúde, né? Da dignidade humana, né? E também ele fica com muito mais chance de se desenvolver e reorientar, ressignificar a sua própria história, permanecendo na região. Então, assim, estou muito feliz, aprendi muito com você. Obrigado, Jane. E com vocês, né? Muito vocês. Obrigada. Eu queria só dizer o seguinte, nós dizemos na ASA, na articulação do semiárido, dessa rede que congrega mais de 3.000 organizações em todo o semiárido, que pega os 9 estados do Nordeste mais Minas Gerais, que nos últimos anos o povo do semiárido tem assumido o seu papel no seu destino de vida, das suas comunidades, das suas famílias. E nós não queremos perder essa nossa capacidade. E por isso nós vamos lutar até o fim para que todos os direitos conquistados, para tudo que a gente conseguiu até hoje, a gente continue sobre a nossa gestão, sobre a nossa autonomia. Muito obrigada. Obrigada a vocês, né? Obrigada também. Hoje o programa está excepcional. Inclusive, vamos acabar no tempo. O que é raro. A gente queria agradecer muito a Alexandre Pires, a Jane Santos, a Inácio França de vir na bancada Débora. aqui. E queria agradecer aos ouvintes também e continuem com a gente, porque, como vocês pautaram, a gente precisa continuar debatendo esses temas. Esse programa foi produzido por Inácio França e por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Antes que eu me esqueça, a reportagem que a Alexandre citou mais cedo se chama A Grande Família, os candidatos que herdam votos e poder em Pernambuco, no site da Marco Zero Conteúdo. É bom lembrar que esse tema do semiárido também é sempre pauta, é uma pauta permanente. Na verdade, a ideia desse programa vem de pautas que nós produzimos recentemente no site Marco Zero Conteúdo. E aí vocês acompanham também a Marco Zero nas redes sociais, na internet. Hoje estiveram aqui nos trabalhos técnicos, Marcos da Lata e Alice Mesquita nas redes sociais. O programa Fora da Curva volta amanhã. Nos acompanhem também no Facebook e Instagram. Até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. O espetáculo Espero o Outono, Alice se apresenta nesta sexta-feira no Teatro Arraial Ariano Suassuna, na Rua da Aurora. A partir das 8 da noite, a peça dirigida por Ana Alice Crócia e Kierkeles Santana fala sobre perdas, saudade e a vontade de viver. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Nesta sexta, o cantor Bruno Lins lança o seu primeiro CD solo na Caixa Cultural Recife a partir das 8 da noite. O show Vereda Caminho apresenta as diversas influências musicais de Bruno e marca a nova fase da carreira do ex-vocalista da banda Fim de Feira. Ingressos à venda na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9.
A música nacional e internacional do passado.